Capítulo 10. Intervenção dos demónios nas modernas manifestações. Os modernos fenómenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos. E única a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários com um senso que me desconhece, o vulgo viu nos fenómenos espíritas uma causa sobrenatural. E a superstição completou o erro juntando-lhes absurdas credices. Porém, daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são uma amalgama de poucas verdades e muitas mentiras. As doutrinas sobre o demónio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda a parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Os fenómenos espíritas dos nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo dentro de leis naturais e revelando, pela sua ação, uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto não se possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos a questão resolve-se por factos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, mas que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor que não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demónios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos porque são imutáveis. O seu erro é precisamente o de não levar em conta o progresso das ideias, é supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências, é, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade enquanto a Igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como científica, cedo virá a incredulidade avassalando a própria Igreja. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demónios nas manifestações espíritas.
Nas suas intervenções exteriores, os demónios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos. Seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui, aguçam-lhe a curiosidade com fenómenos e partidas pueris, além despertando-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalmam-se, extinguem qualquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora, se apresentam como divindades e bons gênios. Ora, assimilam nomes e mesmo traços de mortes recordados. Com auxílio de tais fraudes, dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam-se com as suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. E é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes são santuário dos ídolos e os pés das mesas... Esperem só um pouco. E os pés das mesas... Onde é que eu estava? E os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio que o ignorante se torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda a parte e desde todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas, ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, nomeadamente, os fenómenos extraordinários obtidos nos nossos dias pelos processos aparentemente indefensivos do magnetismo, como os das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as invocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e os antros das síbilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde. Manda-se e ela obedece. Isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos e cujas pretensas revelações têm o cunho de contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se dotadas da força sobre-humana. Quais são os agentes secretos destes fenómenos? Os verdadeiros autores ou atores destas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses, não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acordem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente,
o que importa dizer da inocência ou do crime. Não são nem enviadas de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sobre os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício de todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cómoda para o uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção de dever e da consciência. A incredibilidade do nosso século facilitou-lhes o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por uma severa dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Toda essa teoria deriva do princípio de que os anjos e os demónios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial, aliás inferiores aos demónios em inteligência, em conhecimento e em toda a espécie de faculdade. E é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos, tanto nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de facto, é um resultado de observações e experiências que não vêm ao caso discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina acima citada e vejamos se ela não se destrói por si mesma com os seus próprios argumentos. Das três categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos da guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos dessa última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformada em demónios. Ora, desde que Deus lhes permitira, com tanta liberdade, tanto por sugestões ocultas, quanto por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque Deus é soberanamente justo e bom, devia ao menos, para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Pelo menos, assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Pelo menos os homens teriam liberdade e o poder e o recurso da escolha. É isso que diz aqui. Ok. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de similar o bem para melhor seduzir, e vedando ao mesmo tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. É mais ainda a supor da parte de Deus um abuso de confiança, pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os factos.
Aos demónios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda a mais astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que não se compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras do demónio do que aquele que de Deus blasfema? Atira ao vício e à desordem das paixões. Não estará no caminho do inferno? Mas então como compreender que uma tal presa, esse demónio, exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Como se compreende que exalta aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a horrorosa posição dos maus? Nunca se viu um negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados despreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão uma vida de trabalhos e privações com 10 probabilidades contra uma de morrerem ou, pelo menos, de ficarem sem braços nem pernas? É este, no entanto, o papel estúpido do demónio, pois é notório. E é um facto que as instruções emanadas no mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma um fervor e crenças nunca havidos. Ainda, por influência dessas manifestações, tem-se visto e veem-se diariamente regenerarem-se viciosos contenazes, procurando melhorarem-se a si mesmos. Ora, atribuir ao demónio uma tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe um diploma de tolo. E como não se trata de uma simples suposição, mas de um facto experimental contra o qual não há argumentos, havemos de concluir ou que o demónio é um devasado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e consequentemente tão terrível quanto dizem, ou então que todas as manifestações não partem dele. Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas se assim é, qual é o sentido e valor dessas palavras do Evangelho? Eu repartirei o meu espírito por toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei o meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18. Não estará
nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todas concedida, mesmo às crianças? E foi essa faculdade inatematizada pelos apóstolos? Aqui são duas perguntas. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos concedida, mesmo às crianças? E a segunda pergunta. E foi essa faculdade anatematizada pelos apóstolos? Não. Eles apregoam-na como graça divina e não como obra do demónio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Porque não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e dos antros das síbilas. Nos perguntamos que há de comum entre as operações da magia e as invocações espíritas. Houve um tempo em que tais operações faziam fé e acreditavam-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém se leva a sério, e o espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados e de um poder sobre-humano. A truque da própria alma, ninguém os invocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia, com os seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos e ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje, sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Nunca podereis obrigar a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade por vos faltar autoridade sobre ele. Mas do vosso inferior, e sendo para seu benefício, consegui-lo-eis, visto que outros espíritos vos secundam. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento quando desejamos tratar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, mas aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores. Elevando a nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los, identificamo-nos com os bons espíritos, predispondo à sua vinda. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria não exerce sobre eles nenhuma ação. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplóricas ou simplórias. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25.
Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser acusado de usar de charlatanismo. Charlatanismo. E visto que, para os espíritos puros, a fórmula nada vale, a evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 17. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Pronto, já li esta parte. Os espíritos que prefixam entrevistas em lugares fúnebres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada se ganha além de uma mistificação. E perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais factos podem exercer sobre cérebros fracos. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 25. Não há dias nem horas mais especialmente propícias às evocações. Isso, como tudo o que é material, é completamente indiferente aos espíritos. Além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Okay. Não há dias nem horas mais especialmente propícias às invocações, isso como tudo o que é material. É completamente indiferente aos espíritos, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que um evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais. Calmo de corpo e espírito. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 25. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, preparariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias, como não há dias nem lugares para comunicar com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento, e, finalmente, que os médios recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, encercando-lhes ridículos acessórios. O que é o Espiritismo? Capítulo 11, número 49. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação.
Se o homem conhece o futuro, por certo que negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo ou não nos preocupamos com ele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos próprios acontecimentos, que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, a revelação do futuro quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo-o a um procedimento diverso do que seria sem tal circunstância. O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho. Pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se, para tudo saber, apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se passa relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados da sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias. Isto de molde e não lhe tirar o respectivo mérito, que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavrar a terra não fazem dispositário dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por consequente, dominar pela ambição e pela curiosidade. Enterrei-lhe ao espiritismo que tais fitos não têm, pois com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 16. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coisas e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, ora indicando tesouros que na maioria das vezes não existem, ora apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma utilidade, a demonstrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém qualquer riquezas ocultas, esse alguém encontrá-las-á naturalmente. Do contrário, não, nunca. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 16. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação no mundo invisível que constituem uma das forças e potências da natureza. O Espiritismo dá-nos a chave de inúmeros factos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo, factos e coisas que passavam por prodígios noutras eras. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela-nos uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso
e os fenómenos entram para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou escrever os mortos, como milagre não faz o médico em restituir à vida o moribundo, e o físico ao provocar a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de um ignorante, ou então de um mero prestidigitador. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 11. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, como os mortos aparecem amortalhados com um chocalhar dos ossos. O espiritismo, que nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. O espírito fluídico, inteligente, não baixa à campa com o grosseiro invólucro que lá fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte, e nada mais tem de comum entre si. O que é o Espiritismo? Capítulo 11, número 48. Ampliamos estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nem espíritos às ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos para enriquecer, nem tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, afirmámo-lo uma vez mais, analogia alguma entre os processos e fins da magia e o Espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Desta forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame. E aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Quanto às curas reconhecidas como reais na pastoral, já citadas, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e a todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas. Mormente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, é forçoso confessar que faz uma boa e meritória ação. Quais são os agentes secretos de tais fenómenos? Os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós pedir-lhe-emos, contudo, que substitua o vocabulário anjo pela expressão espíritos puros ou espíritos superiores, pois assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo.
indignas, porém, de bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição, etc., pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de factos que os livros santos citam em profusão como a obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenómenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Porque serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Isso aqui é uma pergunta. Porque serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto que nas mãos de outros se reputam santos milagres. Sustentar semelhante tese é abdicar de toda a lógica. O autor da pastoral labora em erro quando afirma que tais fenómenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário. Isto é, hoje esses fenómenos são perfeitamente explicados, tanto que já não se considerem como maravilhosos e sobrenaturais. Dado, porém, de barato que assim não era, tão lógico seria atribuí-los ao diabo, quanto era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenómenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Vou ler outra vez. Dado, porém, de barato que assim não era, tão lógico seria atribuí-los ao diabo, quanto era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenómenos naturais, cuja causa, então, se desconhecia. Por papéis indignos, devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar assim a obra salutar dos bons espíritos, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. A categoria do espírito reconhece-se pela sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune a qualquer contradição. Resumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. São os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos que suprem a vacuidade das ideias com uma abundância de frases. Todo o pensamento implicitamente falso, toda a máxima contrária à ação moral, todo o conselho ridículo, toda a expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados como espíritos batedores. Pela mesma razão, porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltibancos e
e não de sábios. Seria absurdo supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. O que é o Espiritismo? Capítulo. Eu acho que isto aqui é capítulo 11. Ou é capítulo 11 ou capítulo 2. Não percebi a letra aqui. Número 37, 38, 39, 40 e 60. Ver também o livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1. Aquilo é capítulo 2. Há bocado era capítulo 2, ok. Diferentes ordens de espíritos, escala espírita. E o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 14. Identidade dos espíritos, distinção dos bons e dos maus espíritos. Qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Aqui tem uma pergunta. Qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não. O espiritismo não confunde os espíritos, antes pelo contrário, distingue-os. A Igreja, sim, atribui aos demónios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos factos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muitas vezes falsa e incompleta, incapazes de resolver certas questões e, consequentemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demónios. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem a sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo vai além, é mais rigoroso, não admite manifestação de qualquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus, ao passo que a Igreja tal não cogita relativamente aos demónios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão. O Espiritismo diz mais que, mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. Vem o espírito evocado voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se. Obedecendo à vontade de Deus, isto é, à lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando, em reunião de pessoas pouco sérias, que levem a coisa em ar de gracejo. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estão à vossa disposição? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam no vosso nome? Mas, quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso, um espírito inferior pode ser constrangido por um superior e manifestar-se. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Tanto os espíritas
Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem quando invocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso, que permita que um bom espírito comunique conosco, bem como aos nossos anjos da guarda que nos assistam e afastem os maus espíritos. E, tratando-se de uma invocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita que tal espírito se comunique conosco, etc. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, número 203. As acusações formuladas pela Igreja contra as invocações não atingem, portanto, o espiritismo, mas as práticas da magia com a qual este nada tem de comum. O espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo que pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem abuse das invocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o carácter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina, o verdadeiro espiritismo. O espiritismo sério condena-os, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, bem como os erros daqueles que não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim diremos, a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética desencanda abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mau, e que muitas vezes sucede pela má fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, pois fazem-na. Finalmente, a censura aplicada ao mal, e à qual qualquer espírita, sincero e reto, se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina. Então diz aqui que finalmente a censura aplicada ao mal e à qual qualquer espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Estas palavras persuadem que Deus não permita a manifestação de bons espíritos que possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o ímpio e o criminoso. Somente os mensageiros do inferno se desenvia, para mais os mergulhar no lodaçal.
Pesa dizê-lo, mas segundo a Igreja, Deus não envia à inocência, senão seres perversos para seduzi-la. Essa Igreja não admite entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que venha em socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso é tão somente para o seu gosto pessoal? E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos, na farta opulência, deixam morrer à fome o mendigo que lhes bate à porta. E mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e posto aos pés do Criador. Mas vós admirai-vos que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esqueceste desta parábola de Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado do que os fariseus daquele tempo? Aqui tem outra pergunta. Não é o homem são que precisa de médico. Então não tendes um ponto de vista mais elevado que os dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, recusar-vos-eis a mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse. Aqui tem outra pergunta. E vós mesmos, recusar-vos-eis a mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse. Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis, dirigem-se ao ímpio para lhe dar bons conselhos. Em vez de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, seria melhor que bendisseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a omnipotência e bondade infinitas. Dizem que há anjos da guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? É pois que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão. Podemos admitir que Ele faculte tais meios aos espíritos e os recusa aos bons? Isso aqui foram duas perguntas. Dizem que há anjos da guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? E pois que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que Ele faculta tais meios aos maus espíritos e os recusa aos bons? Nesse caso é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demónio para perder os homens do que aos anjos da guarda para os salvar. Pois bem, o que os anjos da guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem-no por si os demónios, servindo-se de tais comunicações ditas infernais, reconduzem a Deus os que
os que o renegavam, e ao bem os escravizados ao mal. Esses demónios fazem mais, dão-nos o espetáculo de milhões de homens a acreditarem em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que nunca oraram fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demónios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornam humildes, caridosos e recatados. E tudo por obra do diabo. Mas, se assim for, é claro que a toda essa gente o demónio tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base ao tirar-se-lhe os seus demónios e o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso. Uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. Dizem que Deus enviou Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é um mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação, mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática? Então, por que não lhes envia Deus sempre solicito na salvação das suas criaturas outros mensageiros que, baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho, abreviando o evento de reinado divino? Mas, eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós? É como os recebeis vós? Vós repudiai-los, repelis o bem que fazem e clamais. São demónios. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente a Cristo, que diziam: fazia o bem por artes do diabo. E o Nazareno respondeu-lhes: reconhecei a árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Para os fariseus eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se, ao invés disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas Cristo era só pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra, e a palavra sobreviveu-lhe
porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou e após 18 séculos apenas é conhecida de uma 10ª parte do género humano. Além disso, em que pese a tais razões, numerosos cismas rebentaram já do seio da cristandade. Pois bem, agora Deus, na sua misericórdia, enviou-se espíritos a confirmá-la, a contemplá-la e difundi-la por todos e em toda a terra. A santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda a parte e não podem ser tolhidos. Também por isso o seu ensino se amplia com a rapidez do raio, e porque falam ao coração e à razão, são pelos humildes mais bem compreendidos. Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, transmitirem as suas instruções por um meio tão vulgar qual o das mesas. Aqui é outra pergunta. Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, transmitirem as suas instruções por um meio tão vulgar qual o das mesas? Não será ultrajá-los supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante dessas vulgaridades, resulta um benefício, o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à sociedade que esse mundo não é assim, mas muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram, porventura, simples como tudo o que começa, mas nem por germinar de uma minúscula semente a árvore deixa um dia de estender, virante e culpada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, Cristo é efetivamente o Messias divino, e a sua palavra é efetivamente a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sobre a condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos um Deus facioso, vingativo e cruel. Aqui tem notas. As citações deste capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no precedente e da qual são corofários. É a mesma fonte e, por consequente, a mesma autoridade. Querendo persuadir as pessoas curadas pelo Espiritismo que o foram pelo diabo, um grande número delas tem separado da Igreja, sem que nunca pensassem fazê-lo. Ou seja, neste capítulo 9 basicamente fala outra vez sobre as diferenças da Igreja e do Espiritismo. O que é que o Espiritismo fala acerca dos espíritos, das invocações, uma vez que na Igreja só existem demónios e anjos, enquanto que no Espiritismo
não existem praticamente os demónios ou anjos. Anjos existem nesse caso, nós poderemos dizer que sejam anjos, mas são os espíritos superiores. E os ditos demónios da igreja são espíritos inferiores, que nada menos são pessoas como nós, que eventualmente faleceram, contêm as suas mesmas características: egoísmo, maldade, etc. O que nós temos, o que aprendemos aqui é o que nós eventualmente levamos na alma além túmulo. Agora vem de nós se queremos evoluir ou queremos estagnar. É isso. Por hoje foi este capítulo e vemos no próximo capítulo.